Bom, a nossa aula de hoje, então, do dia 15 de setembro, é sobre frações. Tá? Algumas ideias, termos e leitura das frações. O básico. A definição mais básica de fração é um todo que foi dividido em partes iguais. Tá? A fração é a parte desse todo que foi dividido, ok? Numericamente, a gente representa uma fração como um quociente de dois números. Mas a gente precisa saber exatamente o que significa essa palavra quociente. Tá? Essa palavra quociente significa uma divisão entre dois números. Então, a fração nada mais é do que uma divisão. Então, por exemplo, isso daqui significa 2 dividido em 4. Esse traço de fração, ele tem o significado de operação de divisão. Ok? Então, a gente também pode considerar como um 2 dividido em 4 partes. Mas como essa divisão aí não é uma conta exata, a gente pode deixar ela representada nesse formato fracionário. Ok? Mas quando a gente deixa ela no formato fracionário, ela recebe alguns nomes especiais. O número de cima a gente chama de numerador. Tá? É o número da fração. O número de baixo nós chamamos de denominador. Ele denomina, ele dá o nome da minha fração. Mas vamos entender aí na figura o que representa esse numerador e esse denominador, tá? Então, o numerador, então, ele indica quantas partes foram tomadas do todo. Tá? Esse tomadas do todo significa quantas partes eu estou considerando desse todo. E o denominador indica em quantas partes foram divididas o todo. Tá? Então, ali tem nos dois exemplos ali, eu estou representando numericamente a fração e também estou representando geometricamente. Sempre que falar geometricamente é através de figuras. Tá? Então, aqui essa fração 2 com 2 no numerador, 6 no denominador, geometricamente, através de figuras, pode ser representada dessa seguinte maneira. Essa é uma das representações. Mas eu também poderia representar, talvez, essa fração ali de uma outra maneira. Vou tentar aqui fazer um desenho para representar essa mesma fração, só que agora de outra maneira. Claro que o meu desenho não está exatamente as mesmas medidas, não estão exatamente da mesma maneira, porque eu estou fazendo à mão, tá? Mas aqui também seria a representação da mesma fração, 2 no numerador com 6 no denominador, só que agora fazendo figuras quadradas, tá? O que significa o 6, o denominador? Significa quantas partes eu dividi o meu todo. Eu dividi ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Tá? E quantas partes que eu tomei? O numerador me indica, então, que eu tomei 2 partes. Por isso que está só pintado 2 partes desse meu todo agora meio quadrado, ok? Então, agora a gente vai ver como que nós fazemos a leitura de uma fração. Como eu falei, o numerador, ele é um número, ele te dá o número da fração. Já o denominador, ele te dá o nome dessa fração. Ok? Então, nós vamos ver aí os diversos denominadores. Se o denominador for 2, então significa que eu estou dividindo a minha figura em 2 partes. Se eu estou dividindo a minha figura em 2 partes iguais, significa que eu estou dividindo no meio, na metade, ok? Então, por isso que eu leio meio. Sempre que o número de baixo for 2, eu vou ler meio. A partir do 3, a gente lê como um número de ordem, tá? O que são os números de ordem? Quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, tá? Até o 9 a gente lê como números de ordem. É o que está aqui no quadrinho.
Se o denominador for 10 ou os múltiplos do 10, quem são os múltiplos do 10? 100, 1000, 10.000, 1 milhão, 100 mil, esses são os múltiplos. Mas a gente não costuma fazer a leitura desses números muito grandes, tá? Nós costumamos apenas fazer a leitura desses menores. O 10 a gente lê como décimos, o 100 centésimos e o 1000 milésimos. Lembrando que são nos denominadores, tá? Então, por exemplo, isso daqui, como que eu leio? Eu leio como 2 décimos, porque o denominador é 10, tá? E assim por diante. Se for outro tipo de denominador acima do 10, 11, 12, 13, 20, aí nós lemos o número de cima normalmente, o número de baixo normalmente, mas acrescentamos ao final a palavra avos, tá? Então, sempre que tiver denominadores acima do 10, que não sejam os múltiplos, 10, 100, 1000, nós lemos o número de cima, o número de baixo e acrescentamos a palavra avos. Então, por exemplo, essa fração aqui que eu acabei de escrever para vocês, eu leio ela da seguinte maneira: 11 dozeavos. Tá? Eu tenho outros exemplos aqui que eu passei para vocês, apenas a título de curiosidade, para a gente ver como que nós fazemos a leitura. Então, o denominador aqui na primeira fração é um 7. Nesse caso, eu leio 4 sétimos, ok? Na outra, 3 com o 15 embaixo, eu leio 3, porque o de cima eu leio normal, 15 normal, só que eu preciso acrescentar a palavra avos também no final, tá? 3 quinzeavos. Bom, então essa foi a nossa aula inicial sobre frações. Espero que vocês tenham gostado.